Olá! O próximo assunto que eu vou abordar vai ser sobre a hierarquia dos seres celestiais. O primeiro vídeo vai tratar especificamente sobre a hierarquia dos seres celestiais no zoroastrismo e no judaísmo. O segundo vídeo vai tratar sobre a hierarquia dos seres celestiais apenas no cristianismo, com um enfoque bastante bíblico. A primeira parte é mitológica, né? Como é que o zoroastrismo via isso? O zoroastrismo, porque o zoroastrismo influenciou todas as três seguintes religiões. Embora o judaísmo seja mais antiga, o judaísmo foi influenciado pela visão zoroástrica, digamos assim, persa, desse assunto. E por último, o cristianismo, que recebe uma forte influência do zoroastrismo e do judaísmo, ok? Deus nos abençoe, espero que você aproveite. O tema dessa partilha é a hierarquia dos seres celestiais. Mário Quintana, um ilustre poeta do Rio Grande do Sul, ele definia assim anjos. Anjos, seres celestiais poderosíssimos. Assim, um tipo de relações públicas de Deus. O tema sobre anjos sempre teve uma grande circulação e despertou muita curiosidade. Nas últimas décadas, porém, todo esse frisson sobre anjos tem aumentado. Acho que devido à publicidade de Hollywood, filmes, livros, novelas, muita coisa sobre o tema. E a maioria é especulação, sem uma base nem mitológica e nem mesmo folclórica, ou principalmente sem base bíblica alguma. Essa partilha é especificamente sobre a hierarquia dos seres celestiais. Se você desejar saber mais sobre anjos, nós temos aqui em nosso canal um vídeo intitulado Quem são os anjos?, que vai mais a fundo sobre vários aspectos da angelologia, que é a teologia que estuda especificamente, a doutrina que estuda especificamente os anjos, ok? Centenas de milhares de anos e hábitos e culturas separam algumas das principais mitologias da humanidade. Dos aborígenes australianos, dos índios tupi-guaranis brasileiros, dos vikings até os esquimós. Muita coisa acontece nesse meio todo aí de mitologia. Porém, tem três coisas comuns a todas elas, em qualquer época ou em qualquer lugar. Qualquer cultura, em qualquer época, sempre tem algum tipo de rito fúnebre para enterrar seus mortos, algum tipo de rito para unir duas pessoas, ou seja, um casamento, e a crença em algum tipo de entidade ou entidades supremas, em um deus ou em deuses. Enfim, seres espirituais. Seres celestiais no zoroastrismo. O zoroastrismo era a religião dominante na antiga Pérsia, antes do islamismo. Depois o islamismo chegou lá e perseguiu e acabou com boa parte do zoroastrismo. Porém, ainda é muito praticada lá no Irã, na antiga Pérsia, e obviamente ainda é muito perseguida também. A gente vai falar do zoroastrismo porque o zoroastrismo influenciou muito o judaísmo, que influenciou muito o cristianismo. Na época em que os judeus passaram no cativeiro da Babilônia e depois o Medo-Persa, a religião judaica ela foi muito influenciada, ela assimilou muita coisa do zoroastrismo. Por exemplo, a crença em uma entidade má, né? Até então, o bem e o mal eram praticados por Deus. Deus era um Deus absoluto e não havia uma entidade má. Havia aspectos que Deus permitia que acontecessem que para os humanos eram coisas ruins. A crença na ressurreição também passou a ser muito assimilada pelo judaísmo lá no cativeiro da Babilônia. Os principais seres celestiais lá na antiga Pérsia são, primeiro, o Deus Supremo, Ahura Mazda. É o Deus Supremo, Criador dos céus e da terra. Esse Deus ele é auxiliado por 6 ou 7, dependendo da tradição, 6 ou 7 espíritos sagrados, né, chamados de Amesha Septas. Eles são tipos de colaboradores do Ahura Mazda. Ou entidades poderosíssimas espirituais que auxiliam na gestão, digamos assim, de todo o universo. O primeiro espírito é o próprio Ahura Mazda, que significa Espírito Santo, ou Espírito Sagrado, ou Fantasma Sagrado, como preferir, que ajuda a humanidade a evoluir em direção à perfeição e ao bem. Depois nós temos Ameretat, que é um espírito feminino, né, ele cuida da imortalidade humana e governa as plantas. O Ashavanishta, que cuida do universo, para que todas as coisas do universo aconteçam como devem acontecer.
ele é responsável por conduzir as pessoas que desejam ao Deus Supremo, Ahura Mazda, e ele é responsável também pelo fogo, que é um elemento sagrado no zoroastrismo. Quando Alexandre o Grande conquistou lá, foi lutar na Pérsia, ele admirou demais os persas, tudo da Pérsia. E ele pegou ele não queria enterrar os soldados, porque não queria que os soldados persas fossem decompostos, ele também não queria, não jogou no mar. O que ele achou, o que ele fez foi o seguinte: ele ouviu dizer que o fogo era uma coisa sagrada, então ele queimou os cadáveres, coisa que os gregos faziam, o que foi muito, muito ofensivo para os persas. Os persas ficaram enojados dos gregos, achando os gregos assim, bárbaros mesmo, né? Os persas pegavam seus mortos, não enterravam para que eles não decompusessem, e também não queimavam, porque o fogo era sagrado. O que eles faziam era colocar os corpos, os cadáveres, em lugares muito elevados, para que os animais comessem e aquela pessoa fosse, digamos assim, reciclada e absorvida pela natureza. Catravaria é o espírito auxiliar dos guerreiros e dos pobres. Ele leva conhecimento e prosperidade de Deus às pessoas que por elas procuram. Stenta Armaite é um espírito feminino responsável pela Terra e tudo que existe na Terra e tudo que é associado à Terra, né? Seus principais objetivos são a paz, a verdade, a harmonia e questões relacionadas ao Criador do Universo. Os antigos persas costumavam jurar por ela em questões de litígio, coisas do nosso... Eu juro por Deus! Né? Eles juravam por essa entidade. Vohumana. Esse era o espírito que recebia todas as pessoas no paraíso. O zoroastrismo acredita em um paraíso e em um local de danação também. Ele é o espírito responsável por todos os animais, que são considerados sagrados no zoroastrismo. Principalmente o gado. O gado é um animal sagrado também. Não é um deus, é um animal sagrado. Agora nós temos também o Angra Mainyu. Angra Mainyu é o deus sombrio, tão poderoso quanto Ahura Mazda. Ele luta frequentemente com Ahura Mazda, os dois são iguais em poder. Um não é mais poderoso do que o outro. O Deus bom é tão poderoso quanto o Deus mau. Eles estão em equilíbrio e lutam constantemente. Angra Mainyu, ele evoluiu e tornou-se no cristianismo correspondente a Satanás. Ele tem seus auxiliares também e todos os dias tramam contra os humanos. Suas estratégias, olha só que interessante, as estratégias principais deles são dividir as pessoas em raças, dividir as pessoas em cor e dividir as pessoas em classe. O cara era comunista, meu. Ahriman odeia terrivelmente os humanos, porque os humanos são amados por Ahura Mazda. Na mitologia zoroastrista, no final de tudo, no final dos tempos, bem vence o mal. O Ahura Mazda vence o Ahriman e joga ele em um lago de fogo com todas as pessoas que o serviam e com seus auxiliares. Os principais tormentos desse lugar são a escuridão e o esquecimento. Seres celestiais no judaísmo. Gente, falando sério, se no islamismo é complicado falar de seres celestiais, muito mais o é no judaísmo. Essa aqui é a Torá, e os judeus têm outros livros sagrados. Essa é a lei. Nós temos o Talmud, temos a Cabala, que é uma expressão mística. E os sábios do Talmud e da Cabala se dividem. Alguns acham que os anjos são criados apenas para tarefas específicas. Deus quer que uma determinada pessoa receba uma determinada mensagem. Então Deus cria um anjo, o anjo vai àquela pessoa, entrega aquela mensagem, quando essa missão é cumprida, o anjo deixa de existir. Isso é um pouco complicado, porque a lei, o Talmud, ou seja, a Torá e o Talmud citam o nome de alguns anjos. Então nós vamos mencionar aqui a divisão, como é que o Zohar classifica os seres celestiais no judaísmo. O Zohar, gente, é a expressão máxima do misticismo cabalístico do judaísmo. Tá? Eu estou preparando um vídeo sobre ele, tem um ano já. E é bem complexo esse livro. Ordem dos serafins. Os serafins não são anjos, são serafins. São seres ardentes e se situam no mais elevado escalão da hierarquia celestial dentro do judaísmo.
No Talmud, os serafins têm 4 rostos. No terceiro livro de Enoque, eles têm 16 rostos. Eles são tão imensamente brilhantes que os humanos não podem existir em sua presença. Até mesmo anjos poderosíssimos, como os querubins, não podem existir na presença dos serafins. Sua santidade e luminosidade vem, segundo o judaísmo, da proximidade que eles têm do trono de Deus. Metatron é o mais importante ser celestial na hierarquia judaica. É um tipo de primeiro-ministro dos céus. Seu nome significa trono ao lado do trono de Deus. Antes de ser Metatron, ele foi o misterioso Enoque, que a Bíblia diz que foi arrebatado por Deus, para não ver a morte. Se ele tomasse forma física, seria tão imenso quanto o mundo. O mundo que a gente está falando aqui, na época, era a Terra, né? E o que isso quer dizer é que ele seria do tamanho do universo. Ele tem 36 pares de asas e tem 365 mil pares de olhos. Cada um desses olhos brilha mais do que o sol. O Zohar diz que ele combina a perfeição humana com a perfeição angelical. Ele é responsável por governar o universo e conta com a ajuda de 70 príncipes para essa missão. Uma lenda judaica diz que os serafins não gostaram de receber a presença de Metatron entre eles, porque ele havia sido humano. Então Deus mostra quão grande ele é, justamente porque foi humano. Então os serafins, os demais serafins, lidam com ele e aceitam a ele, mas o chamam de menino, porque é um serafim mais jovem, digamos assim. Ordem dos Malaquins. São anjos muito poderosos e ajudam os humanos porque têm um imenso amor. Entre eles estão Gabriel, Rafael, Miguel e Uriel. Ordem dos Erelins. Essa ordem é conhecida como a Ordem do Coro dos Valentes. Também são chamados de tronos. Eles são seres ligados à justiça divina. Acredita-se que quando Paulo fala de tronos, lá no Novo Testamento, ele está se referindo aos Erelins. Ordem dos Ayot. Equiparados aos querubins na tradição cristã, os Ayot são seres de fogo, são anjos de fogo. A tradição judaica fala que eles ardem tão fortemente que Deus, o Altíssimo, estende sobre eles suas asas para que eles não queimem com a sua presença todos os outros seres que habitam os céus. São 7 céus no judaísmo. Eles têm uma cabeça com 4 rostos, uma de homem, uma de touro, uma de águia e uma de leão. Eles possuem asas imensas, pés bovinos e mãos humanas. Eles carregam o trono de Deus e entoam louvores permanentemente falando sobre a perfeição de Deus. E ajudaram também a criar o universo quando Deus o fez. Ordem dos Ofanins. Os seres celestiais dessa ordem brilham tanto, eles são tão luminosos, que com seu brilho eles iluminam todo o 7º céu, que é a morada de Deus no judaísmo. Ofaniel é o líder dessa ordem segundo o judaísmo. Segundo o Zohar, ele é tão imenso que uma pessoa levaria 2.500 anos caminhando dos seus pés até a sua cabeça. Cabem aos anjos dessa ordem reger a terra e seus habitantes. Ordem dos Hashmalim. Essa ordem foi criada para dar aos humanos entendimento e palavras sábias. Ordem dos Elim, conhecido como os poderosos, compõem o coro celestial e adoração e adoram permanentemente o Altíssimo. Coro dos Elohim. A palavra significa Yahvé, é o nome impronunciável de Deus. Eles são identificados com o próprio Deus. E em alguns momentos eles são os anjos da presença, que são anjos poderosíssimos. Eles aparecem em ilustrações antigas com as espadas voltadas não para cima, mas para baixo. Há desenhos que eles ficam num círculo apontando as espadas para baixo, impedindo que seres mais poderosos do que os decaídos saiam das profundezas do inferno. Ordem dos Bene Elohim. O termo significa filhos de Deus. São equiparados aos arcanjos e cantam louvores 24 horas do dia humano a Deus, louvando perpetuamente ao Senhor Deus. Ordem dos Ishim. São anjos de menor expressão e poder. Eles vivem no 5º céu e louvam perpetuamente a Deus. Concluindo essa primeira parte, todas essas informações que nós tivemos acima, elas são, em minha opinião, mitológicas, são lendárias, mas elas contêm uma sabedoria e elas influenciam e são influenciados, uma influencia a outra. No próximo vídeo nós falaremos especificamente sobre a hierarquia dos seres celestiais no cristianismo, ok? Deus abençoe sua vida, sou o pastor Paulo Tide, grande abraço e a gente se vê pelo caminho.